Como eu falei, nós vamos falar hoje sobre o tema sensibilidade energética. Eu não sei se algum de vocês já ouviu falar nesse termo, se alguém já viu algum vídeo nosso a respeito desse assunto, se alguém já leu essa cartilha aqui, ó, que é a cartilha Conhecendo a Sensibilidade Energética. Uma cartilha que eu e Tatiana Máximo preparamos a respeito desse assunto, uma linguagem bem simples, bem fácil de ser compreendida, onde três personagens fictícios, Cibele, Tadeu e Lia, eles conversam e nessa conversa eles vão ensinando, explicando a respeito da sensibilidade energética e como lidar com tudo aquilo que envolve essa possibilidade, as situações envolvidas na sensibilidade energética. O nome é bastante sugestivo porque já indica mais ou menos a que se refere. Sensibilidade energética é a capacidade que as pessoas têm, que todas as pessoas têm, de captar, perceber, absorver energias, sejam de objetos, seja de ambientes, de pessoas ou mesmo de espíritos. Então, todos nós temos essa capacidade em algum grau, em algum nível. Inclusive, alguns animais também possuem essa mesma capacidade, os animais mais avançados, como o cavalo, o gato, o rato, o macaco, eles têm essa possibilidade também, essa condição. É, na verdade, uma condição genética. Portanto, nós nascemos com essa condição. Algumas pessoas, em torno de 15% das pessoas, têm essa sensibilidade em um alto grau, que nós chamamos de alta sensibilidade energética. Essas pessoas elas têm uma condição maior de captar, de absorver, de perceber as energias ao seu redor. Seja através de um contato presencial, seja mesmo um contato virtual, pela internet, pelo telefone, por uma mensagem, por uma foto, até mesmo através de um objeto. Elas podem perceber e captar essas energias. É interessante dizer que essa condição de sensibilidade, ela não é uma doença. E ela não acontece porque a pessoa está desequilibrada ou desarmonizada. Como eu falei, é uma condição genética. A pessoa nasce com essa condição de alta sensibilidade energética. Ela nasce com a capacidade de perceber com maior profundidade as energias ao seu redor. O que é importante se dizer é que é necessário que ela aprenda a respeito e aprenda a lidar com as situações que envolvem a sensibilidade energética. As pessoas que possuem essa condição, geralmente são pessoas que podem se sentir frequentemente doentes. Elas são pessoas que geralmente gostam mais de ficar no seu canto quietas. Não são pessoas que gostam muito de aglomerações, nem de festas, nem de badalações. Geralmente são pessoas que gostam mais de ficar em casa, preferem ficar quietas no seu canto. Ao mesmo tempo, são pessoas que muitas vezes se sentem meio que como um peixe fora d'água, como se elas fossem diferentes da maioria das pessoas. E justamente por isso, às vezes, elas são chamadas de esquisitas, são chamadas de antissociais, elas se acham diferentes, elas acabam percebendo que elas têm algo diferente com elas, que na maioria das vezes ela não sabe identificar o que é, nem por que elas são assim. Mas elas sentem, percebem as coisas, e a maioria das pessoas não sabe explicar por que isso acontece, por que elas são diferentes, por que elas não gostam de aglomerações. Muitas vezes são pessoas que vão ao shopping e quando voltam estão extremamente fatigadas, extremamente cansadas. Ou então vão a uma simples festa de aniversário infantil de um familiar, de um ente querido, de um amigo, quando voltam para casa estão extremamente cansadas. São consequências, fazem parte do pacote da alta sensibilidade energética, tudo isso. O que acontece? Essas pessoas elas absorvem energia com facilidade. Então, na internet, nós vamos encontrar os seguintes termos: esponja psíquica, médium esponja, médium empata,
o empata, como é que eu posso dizer? Ou simplesmente como empata, que é aquela pessoa que cria uma empatia com as outras pessoas e acaba muitas vezes sentindo o que os outros sentem. O termo sensibilidade energética foi criado por mim e por Tatiana, por não acharmos esses termos correntes os mais adequados para explicar a situação. Porque, em realidade, não se trata de uma mediunidade. Porque o que é uma mediunidade? O médium é o intermediário do mundo espiritual. É alguém que capta uma informação do mundo espiritual e transmite no meio material. Ele serve de intermediário, de ponte, para trazer informações do mundo espiritual para o mundo material. A pessoa que tem alta sensibilidade, ela não é médium. Ela simplesmente capta as energias do meio material. Pode até captar energia dos espíritos, mas isso não caracteriza uma mediunidade, porque não existe a mediunidade de captação de energia. Porque captar energia de uma outra pessoa ou mesmo de um espírito, você não está sendo intermediário de uma informação do mundo espiritual. Portanto, não caracteriza uma mediunidade. Apesar de que as pessoas com alta sensibilidade energética têm muita probabilidade, possibilidade, predisposição para desenvolver algum tipo de mediunidade, porque são pessoas altamente sensíveis. E essa sensibilidade facilita que eles venham a desenvolver uma mediunidade qualquer, ou mesmo uma faculdade anímica, como a dupla vista, como a telepatia, ou mesmo o desdobramento. São pessoas em que a gente vai encontrar com muita frequência a capacidade de dupla vista, que é a clarividência, ou a vista da alma. Aquelas pessoas que conseguem enxergar coisas que estão para além dos sentidos físicos, que é uma faculdade anímica de emancipação da alma, que Allan Kardec vai definir no Livro dos Espíritos, no capítulo 8º. Então, a sensibilidade energética é um tema que eu e Tatiana Máximo, do Instituto Espírita Paulo de Tarso, estamos desenvolvendo há mais de um ano. Começamos mais ou menos em julho do ano passado, numa primeira fase que envolveu mais de 1.200 pessoas, através de um questionário de pesquisa. E hoje nós estamos na segunda fase da pesquisa, que estamos realizando entrevistas com dezenas de pessoas que têm a alta sensibilidade energética, de modo que nós possamos conhecer melhor a respeito dessa condição e aprender a ajudar as pessoas a lidar melhor com essa condição, com tudo que envolve essa condição, que às vezes não é fácil. Não é fácil ter alta sensibilidade energética. E o que acontece muitas vezes? Quando elas absorvem as energias, essas energias em grande quantidade, elas podem comprometer o funcionamento do nosso circuito vital, dos nossos centros vitais, ou chakras, como alguns chamam. E havendo esse congestionamento de energias em nosso sistema fluídico, isso acaba comprometendo a nossa situação física. E muitas vezes vai gerar mal-estar, que podem ser passageiros ou podem ser alguns sintomas mais duradouros. Por exemplo, a pessoa vai a uma festa, chega lá, começa a absorver energias do ambiente ou de outras pessoas que estão ali, e começa a sentir náusea, tonturas, dor de cabeça, sensação de desmaio, e às vezes uma inquietação íntima, uma vontade muito grande de sair dali. Às vezes ela não está sentindo nenhum mal-estar físico, mas apenas essa inquietação, essa vontade de sair dali. É como se instintivamente, e é basicamente isso que acontece, instintivamente ela sabe que ali tem energias que não são as mais adequadas, que não são as melhores. E daí ela sente aquela vontade íntima de sair do ambiente sem saber por quê. Ela não consegue explicar por que ela quer sair dali, por que ela não quer ficar naquele lugar, mas ela não sabe explicar por quê. Até que ela comece a compreender essas habilidades que ela possui e aprenda a lidar com essas situações. Então, podem ser mal-estares passageiros, mas podem ser também sintomas mais complexos, porque as pessoas elas podem começar a desenvolver, graças a esses acúmulos fluídicos que elas vão absorvendo, elas podem começar a desenvolver dores musculares, dores nas articulações, que podem ser mais frequentes, mais duradouras. Elas podem ter facilidade de desenvolver gripes, alergias respiratórias quaisquer,
alergias de pele. São pessoas que têm mais facilidade de desenvolver pólipos, desenvolver cistos ou até mesmo miomas. Elas podem desenvolver, por exemplo, ter uma facilidade maior de desenvolver o estresse, transtorno de ansiedade, fibromialgia, depressão, transtorno e déficit de atenção, hiperatividade, TDAH. Pode desenvolver até mesmo algo mais complexo, como o transtorno de borderline. Então, são pessoas que precisam aprender a lidar com essa condição para que elas não venham a adoecer, para que elas aprendam como lidar, como elas podem fazer parte da sociedade, sem que isso venha a afetar a sua saúde, sem que elas absorvam tanto, que elas podem aprender a manter um certo controle nessa absorção de energias. Elas podem aprender a apenas perceber as energias sem absorver. Os animais superiores que eu citei há pouco, eles também têm essas habilidades, essa condição, que eles usam instintivamente como meio de proteção, de defesa. Então, eles percebem quando um ambiente, quando um lugar qualquer tem uma energia que não é boa, quando há algum perigo naquele lugar. Então, eles se afastam, eles usam como defesa. Então, eles se preparam para, aciona o mecanismo do estresse, que faz com que eles se preparem para a luta ou eles simplesmente se afastem e vão embora daquele ambiente, que para eles é um ambiente hostil, vamos dizer assim. Então, nós, seres humanos, também temos essa habilidade. Quando percebemos, captamos a energia de determinada pessoa, de determinado ambiente, aquilo pode causar um certo mal-estar ou nos trazer um sentimento, uma impressão instintiva de que ali não é um ambiente adequado para eu estar, que eu preciso sair dali e ir embora. E é justamente nessas situações em que a pessoa com alta sensibilidade energética, muitas vezes, ela é chamada de antissocial. Porque muitas vezes as pessoas convidam, fulano, vamos para uma festinha, vai ter uma festinha ali em tal lugar. Vai só um grupo de amigos. Ah, não vou não, prefiro ficar em casa. Vou descansar. E dar uma desculpa, estou cansado, estou com dor de cabeça, estou com mal-estar. Ou ele não fica torcendo para as pessoas desistir, para que ela não vá e não precise sair de casa. Porque ela já sabe que quando ela vai para esses lugares de aglomeração, elas sentem mal-estar, elas não se sentem bem, porque elas acabam absorvendo muita energia e isso lhes causa um certo mal-estar depois. Então, acabam sendo taxadas de antissocial. Aí nós podemos estender para um outro assunto. Todos nós somos diferentes. Apesar de sermos iguais em essência, somos todos diferentes, todos temos as nossas particularidades. Ninguém é igual a ninguém, isso todo mundo sabe. O que acontece muitas vezes é que nós gostamos que as pessoas sejam iguais. Nós preferimos que as pessoas não tenham a sua singularidade, mas que as pessoas compartilhem dos nossos mesmos hábitos, os nossos mesmos gostos, tenham a nossa mesma maneira de pensar, que ajam e tenham os mesmos hábitos que nós temos. Nós não gostamos quando alguém é diferente, quando alguém pensa, se veste ou age de maneira diferente. A gente acha logo que a pessoa é esquisita. Olha como fulano se veste esquisito. Olha como fulano tem um jeito de ser diferente das outras pessoas. Nós não gostamos disso e rotulamos. Então, fulano é antissocial, fulano é esquisito, fulano é diferente, fulano é cheio de frescura. Muitas vezes a gente pensa dessa forma. Mas, na realidade, a tolerância nos ensina que nós precisamos aceitar as diferenças, aceitar as pessoas como elas são. Diz o Evangelho que os irmãos de Jesus não compactuavam, não aceitavam as ideias do Cristo. Achavam que ele tinha perdido o juízo, que ele tinha perdido o espírito, que ele estava louco, e chegavam mesmo a persegui-lo. Na verdade, eles não aceitavam que Jesus fosse diferente deles. Preferiam que Jesus fosse igual a todo mundo. Que nós gostamos quando as pessoas são iguais a nós mesmos, quando elas compactuam com a nossa maneira de ser e de pensar. Mas todos nós somos diferentes e precisamos respeitar a singularidade de cada um. E muitas vezes mesmo, nós costumamos patologizar as pessoas só pelo fato de elas serem diferentes.
Aí eu me lembro do filme O Ateneu, não sei se alguém aqui já assistiu esse filme, que ele é baseado na obra literária de Machado de Assis, que tem esse mesmo nome, O Ateneu. Eu não li o livro, mas no filme, o psiquiatra da cidade, que era bastante conhecido e respeitado, ele começa a enviar pessoas da cidade para o hospício, dizendo que elas estavam com doença mental, que elas estavam doentes mentalmente. Inclusive uma jovem que ele flagra ela em cima de uma mangueira chupando manga. E para ele aquele comportamento era anormal. As pessoas normais não fazem isso. Pessoas normais, muito menos mulher, não sobem em árvore para ficar chupando manga lá em cima. Para ele, isso é um fato anormal. E sendo anormal, era uma doença. Precisava botar ela no hospício. E colocou ela como interna no hospício para se tratar pelo fato de que ela era diferente. Mas o que é normal e anormal? Quem é que define aquilo que está dentro da normalidade e aquilo que está dentro da anormalidade? Quem que consegue definir a linha que separa o que é normal do que é anormal? É a sociedade, é a nossa cultura, somos nós que dizemos que esse comportamento é normal e aquele é anormal, não é a natureza. A natureza não criou o normal e o anormal. Nós, na sociedade, que criamos. Então, há algumas décadas atrás, a homossexualidade era uma doença. Inclusive, existia a chamada cura gay. Então, o indivíduo insatisfeito com a sua homossexualidade procurava o consultório de um profissional, de um psicólogo, para lhe tratar, para ele deixar de ser homossexual. Ou então era levado, obrigado pela família, para que ele fizesse o tratamento e deixasse de ser homossexual. Porque nós, a nossa sociedade, dizia que isso era uma doença. Hoje, a mesma sociedade diz que isso não é uma doença, que isso é uma opção de vida, é uma opção. A pessoa opta por exercer a sua sexualidade da maneira que ela quer. Então, a mesma sociedade que dizia que aquilo era anormal, hoje diz que é normal, que deve ser respeitado. Mas, mesmo assim, nós ainda costumamos taxar de anormal, de doente, de diferente, pessoas que agem de uma maneira diferente da nossa. Então, uma pessoa com alta sensibilidade energética, que prefere ficar em casa do que ir a uma festa, é taxada como anormal. Ah, você deve estar doente. Será que fulano não está precisando de ajuda? Será que fulano não está doente? Porque ela não gosta de sair, ela gosta de ficar em casa. Eu lembro que uma vez eu disse à minha cunhada que eu preferia ficar em casa lendo um livro do que ir para uma festa, e ela disse que eu era esquisito. Olha só. Ela me chamou de esquisito porque eu preferia ficar em casa lendo do que ir para uma festa. Ué, todo mundo tem que gostar de ir para festas? Todo mundo tem que gostar de sair de casa do mesmo jeito? Ou nós temos o direito de ser do jeito que a gente é? Ou será que é mais saudável a gente se aceitar como é e aceitar os outros como eles são? Deixar que cada um seja do jeito que gosta de ser, do jeito que é. Nós não podemos obrigar as pessoas a mudar simplesmente para que elas se adequem dentro do padrão que nós estabelecemos como sendo de normalidade. Então, as pessoas que têm uma alta sensibilidade energética, muitas vezes elas são taxadas de esquisitas, são taxadas de anormais, são taxadas de antissociais. Mas é porque a condição delas faz com que elas vivam, sejam diferentes. Qual é o problema de ser diferente? É uma questão que quem tem alta sensibilidade energética precisa se acostumar a ser diferente, porque a sua condição a isso lhe obriga. Ela se sente mal em ambientes com aglomeração, como eu falei, mas ela pode aprender a lidar com essa situação, usando estratégias que podem ser desenvolvidas fluidicamente para que ela se proteja e não venha absorver as energias dos ambientes por onde ela passa. Às vezes no shopping, numa fila de banco, numa festa, às vezes numa rua movimentada. São pessoas que também têm os sentidos físicos muito apurados e sensíveis. Por exemplo, elas não suportam ruídos, por exemplo, liquidificador, barulho de motor de carro, crianças fazendo barulho, crianças correndo para lá e para cá, gritando.
pessoas conversando alto, televisão em volume alto, música em volume alto, elas não toleram muito bem, porque têm a audição muito sensível. Também elas têm a visão muito sensível. Elas não suportam claridades muito fortes, luzes muito fortes, ambiente com cores extravagantes. Isso lhes afeta de maneira mais penosa do que as outras pessoas. Elas também têm um olfato mais apurado. Certos perfumes que podem ser até agradáveis para determinadas pessoas, para quem tem alta sensibilidade energética, esses cheiros, esses odores podem ser, não é que vão ser ruins, mas vão afetar o seu olfato. Elas vão se sentir afetadas por aquele cheiro, por aquele perfume. Eu, por exemplo, eu não tenho muito problema com perfumes, mas eu não gosto quando eu passo na rua e sinto o perfume de alguém que passou por mim. Eu não me faz bem, eu não me sinto bem quando eu passo por alguém e respiro o perfume daquela pessoa. Isso não me faz bem. Para mim, o perfume tem que ficar com a pessoa e não ir para o nariz das outras. Enfim, mas é uma condição particular, individual. Elas também têm o tato, a pele sensível, por exemplo. Pessoas com alta sensibilidade energética, algumas não conseguem vestir roupas de determinado tipo de tecido. Parece que pinica mais, incomoda a pele. E uma coisa muito interessante também é com relação a objetos. As pessoas com alta sensibilidade energética, elas podem simplesmente pegar um objeto nas mãos, um objeto de outra pessoa nas mãos, e perceber as energias que a pessoa deixou impregnada no objeto. Então, elas não conseguem vestir roupas usadas, roupas de brechó, por exemplo. Elas não compram, não costumam comprar roupas de brechó, porque normalmente aquelas roupas vêm impregnadas com a energia do antigo dono, e quando elas vestem, elas percebem, elas sentem essas energias e acabam sendo afetadas de maneira penosa. Então, elas podem perceber a energia contida, gravada em um ambiente físico, numa sala, num local, qualquer que ela vá, pode captar diretamente de uma pessoa, ou pode captar através de um objeto, ou mesmo de espíritos, quando ela tem uma sensibilidade aí um pouco mais apurada ainda. Ela consegue perceber energias dos espíritos. Mas elas são afetadas apenas por energias ruins? Não. Da mesma maneira que elas têm facilidade de absorver energias do ambiente, podem ser energias ruins, mas podem ser também as energias boas. Então, se elas estão num ambiente alegre, num ambiente sadio, num ambiente saudável, ou quando elas se encontram com uma pessoa de boas energias, elas podem captar essas energias e aquilo lhes traz uma satisfação íntima, traz um bem-estar e uma vontade de bater um papo mais comprido com aquela pessoa, ou de permanecer mais tempo naquele lugar. Ou então elas vão a uma festa alegre, uma festa saudável, elas absorvem a energia daquelas pessoas ali e muitas vezes se tornam uma pessoa mais alegre do ambiente, mais alegre do que as outras. Mas quando elas voltam para casa, muitas vezes elas voltam extremamente fatigadas, precisando então se reenergizar. Como? Através de um descanso, através de uma boa noite de sono, apesar de que elas às vezes têm dificuldades para dormir. Às vezes ela deita e tem aquela inquietude interior que atrapalha a conciliar o sono, mas elas precisam de uma boa noite de sono para refazer suas energias, precisam de um bom descanso, contatos com a natureza, em parques, praias, praças, ambientes naturais que tenham árvores, das quais elas podem absorver as energias. Assim como elas têm facilidade de absorver energias das pessoas, também elas tendem a absorver as energias nesses lugares de natureza, que elas absorvem com facilidade a energia das árvores. Então, tem gente que gosta, por exemplo, de abraçar uma árvore e ali absorver a energia da natureza. Mas não necessariamente tem que abraçar a árvore. Só o fato de você estar naquele ambiente, você pode treinar a absorver essa energia somente estando ali, sentado na grama, caminhando naquele local natural, e vai absorvendo aquelas energias da natureza e vão refazendo a sua estrutura fluídica íntima. Pode também ajuda nesse refazimento das energias, num reequilíbrio ou numa reenergização, ajuda a fazer trabalhos manuais, pintura, desenho, tocar um instrumento musical, ou ainda cantar,
escrever, desenhar, fazer as atividades domésticas, manuais, trabalhos manuais domésticos, ou como algumas pessoas gostam, trabalho de crochê, trabalho de tricô, ou então cuidar de plantas. Tudo isso ajuda, esses trabalhos manuais ajudam a drenar essas energias e a pessoa se restabelecer seu equilíbrio e se reenergizar. Eu ainda o hábito da meditação, o hábito do... Tem gente que gosta de recitar mantras, isso também ajuda a refazer as energias e, em todas as situações, ajuda a oração. O hábito da prece, mas a prece sincera e verdadeira. Não aquela prece que você faz caminhando pela casa ou andando na rua, mas aquela prece em que você se recolhe para dentro de si mesmo e conversa com Deus, com Jesus, com os bons espíritos, com sinceridade e com humildade. Realmente numa conversa íntima, né, para com esses seres superiores. Dessa maneira, a gente pode refazer as nossas energias. Como eu falei, a gente pode se proteger quando a gente vai a esses ambientes. A gente precisa, não é um instrumento de tortura, a autoacessibilidade energética. Podemos aprender a lidar. O fator-chave de tudo isso é a informação. Conhecer a respeito e se informar sobre o assunto, para aprender a lidar e viver melhor, com a melhor qualidade de vida. Como eu falei há pouco, a alta sensibilidade energética pode, em algumas pessoas, gerar alguns mal-estares passageiros, mas em outras podem gerar mal-estares mais duradouros, ou até mesmo algumas doenças físicas ou transtornos mentais mais sérios, que às vezes tratamento psiquiátrico, tratamento psicológico, tratamento espiritual não dão bom resultado, não dão o resultado esperado. Por quê? Porque à medida que a pessoa faz o tratamento e vai se melhorando, ao mesmo tempo ela continua absorvendo essas energias e, ao mesmo tempo, ela continua alimentando aquela descompensação fluídica no interior dela. Então, ela acaba comprometendo o resultado de qualquer tipo de tratamento que ela faça. E aí o que acontece muitas vezes? Temos visto isso nas entrevistas que temos feito com essas pessoas. Muitas vezes ela vai para o psiquiatra, passa um medicamento, por exemplo, ela está com muita ansiedade, passa um medicamento, ela começa a tomar o medicamento e não dá um resultado. Volta ao psiquiatra, muda a dosagem, muda o medicamento, muda para outro, continua sem dar o resultado. E aí ela muda de psiquiatra, diz, esse psiquiatra não está conseguindo me ajudar, e vai para outro. E acaba acontecendo a mesma coisa. Ou então ela começa a fazer psicoterapia, vai para um psicólogo, o tratamento não dá um bom resultado, aí ela diz, vou para outra pessoa, vou procurar outro psicólogo, porque esse não está conseguindo me compreender, não está conseguindo entender as minhas questões íntimas e me ajudar. E vai para outro profissional, buscar outro profissional. E assim buscando, porque a causa do problema está na absorção das energias de maneira descontrolada. Descompensa seu sistema fluídico, como eu já expliquei, isso acaba alimentando esses sintomas, alimentando a descompensação. Então, ela trata, enquanto melhora de um lado, trata de um lado, descompensa de outro, e daí, então, por que os tratamentos muitas vezes não vão dar um bom resultado, pelo menos não vão dar o resultado esperado. Mas quando nós aprendemos a usar a sensibilidade energética, ela pode ser um instrumento muito bom, muito útil. Porque Deus não criou, não deu essas pessoas, não fez com que elas nascessem com essa condição de alta sensibilidade para ser um instrumento de tortura. Não. Deu com a finalidade positiva, como tudo que Deus faz. E qual a finalidade positiva que nós podemos ter conhecendo a alta sensibilidade energética? Pode ser um instrumento de defesa, um recurso de defesa, que nos mostra muitas vezes de forma intuitiva, de forma instintiva, onde há um perigo, onde há energias que podem nos comprometer, energias que não são adequadas para nós, que nós podemos então evitar aquele local, ou nós podemos ajudar a modificar energias daquele ambiente. Então, muitas vezes, a pessoa com alta sensibilidade energética vai a um ambiente, a uma festa, e acaba percebendo que uma daquelas pessoas ali tem uma energia ruim, que ele causa um mal-estar. E ela pode usar isso como um recurso para ajudar aquela pessoa. Porque não apenas
ela sabe que aquela pessoa está com problemas, está com dificuldades. Ela sente em si mesma o problema do outro. Então, ela acaba gerando uma capacidade maior de empatia com as pessoas. Por isso, muitas vezes, essas pessoas são muito procuradas por pessoas com problemas, que gostam de ficar perto delas. Por quê? Porque a proximidade com as pessoas que têm alta sensibilidade energética muitas vezes causa um bem-estar na pessoa que está ali junto com ela. Então, isso acaba atraindo, porque muitas vezes a pessoa que tem essa empatia, cria essa empatia através da energia do outro, ele consegue se conectar a outra pessoa empaticamente. Por isso, as pessoas gostam de vir contar seus problemas, contar o que está passando, desabafar, gostam de estar ao lado daquela pessoa porque se sentem bem estando junto com ela. Então, é um recurso que essa pessoa com alta sensibilidade energética tem para ajudar as outras pessoas. Quando, então, eu percebo que a energia daquela pessoa não está boa, que aquela pessoa, então, está passando por algum problema, se eu conheço aquela pessoa, eu posso me aproximar, eu posso conversar com ela e tentar descobrir o que é que está pegando, o que é que está deixando ela naquele estado, de que maneira eu posso orientar, de que maneira eu posso conversar com ela, de que maneira eu posso ajudar para que ela desabafe, para que ela conte seu problema. Ou então, será que eu não posso fazer uma prece, uma oração para ajudar aquela pessoa, ajudar a modificar as energias dela com a minha prece? Então, nós temos esse recurso para detectar onde há pessoas e ambientes precisando de ajuda e que nós podemos ajudar, seja com uma palavra, seja com uma orientação, seja com uma escuta amiga, ou mesmo com uma oração, que sempre ajuda em qualquer situação. Ou, então, ou ainda, as pessoas com alta sensibilidade energética, elas têm muita intuição, elas são muito intuitivas, porque elas são muito sensíveis, elas têm muita intuição, elas têm ainda uma capacidade maior de desenvolver um desdobramento, uma capacidade de clarividência, que, se bem desenvolvidas, se bem direcionadas, podem ser úteis em trabalhos na instituição espírita, ou, se a pessoa não é espírita, pode ser útil em algum trabalho que ajude as outras pessoas. Ou então ela mesma pode usar as intuições para lhe guiar de maneira mais certa através da sua existência, através da sua vida. Ela pode ter um guia mais seguro a lhe conduzir na sua existência, através das suas intuições, que podem lhe conduzir de maneira melhor. São pessoas mais criativas, pessoas que têm uma capacidade imaginativa maior. Então, as pessoas com alta sensibilidade energética, que forem artistas, elas têm a faca e o queijo na mão. Porque, além de uma grande sensibilidade, elas vão ter também uma grande criatividade e senso de imaginação. São pessoas que geralmente produzem muitas ideias. São pessoas que têm muitas ideias que, às vezes, elas não conseguem realizar tudo, porque elas conseguem produzir mais ideias do que a sua capacidade de realização. Então, elas têm vários pontos positivos. Então, através da informação, nós vamos aprender a conhecer o que é a sensibilidade energética, aprender a lidar com a alta sensibilidade, aprender a nos proteger, nos defender, para que a gente não absorva tantas energias pelos lugares para onde a gente vai, ou com as pessoas com que a gente se encontra, e, ao mesmo tempo, podemos ainda usar isso como recurso de auxílio às outras pessoas e como autocrescimento para nós mesmos. Uma coisa importante que a gente vem percebendo também na nossa pesquisa é que, quando nós conseguimos nos conectar a uma outra pessoa através do afeto, através de laços de afetividade, nós conseguimos não nos ligar a elas através da energia. Por exemplo, se alguém chega para me contar um problema e eu não me importo com aquele problema, ou eu até escuto, mas eu não presto atenção, eu não me interesso pelo problema ou pela dificuldade do outro, eu acabo me conectando, absorvendo a energia dele, sentindo mal-estar. Mas, se a pessoa vem me contar um problema, eu ouço atentamente, não apenas isso, eu me interesso pelo problema que ele está passando, eu me conecto com ele através da afetividade e não vou sentir o mal-estar, porque essa ligação afetiva vai substituir a ligação fluídica. Temos percebido isso tanto na nossa vida diária, quanto nos diálogos que temos realizado
com estas tantas pessoas. Então, gente, quem quiser receber, nós temos essa cartilha aqui impressa, mas em pequeno número, mas se alguém quiser receber essa cartilha em arquivo em formato PDF, basta nos comunicar que nós enviamos. Nos manda uma mensagem pelo WhatsApp ou nos manda um e-mail para adilsonmota1@gmail.com. Temos o maior prazer de enviar o arquivo em PDF para que você possa ler, entender melhor o assunto e compartilhar com outras pessoas também, para que elas também venham a se beneficiar. O objetivo dessa cartilha é esse, é compartilhar o conhecimento. Nós temos ainda um blog na internet, que se vocês depois se interessarem pelo assunto, leiam, entrem lá, aliás, e acessem, que é o www.sensibilidade.net. Sensibilidade.net. É um blog sobre sensibilidade energética. Lá tem vídeos, lá tem artigos para serem lidos, lá tem informações sobre eventos relacionados à alta sensibilidade energética. Lá tem também dezenas, já nem sei, talvez já tenha passado de 100, depoimentos de pessoas com alta sensibilidade energética, depoimentos mais variados a respeito das mais diversas coisas, para que a gente possa compreender como essas pessoas são. E nesses diálogos, muitas vezes, para a gente entender como é importante conhecer esse assunto, muitas vezes a pessoa diz assim: a partir do momento em que eu compreendi a alta sensibilidade energética, minha vida mudou. Foi um divisor de águas. Existe a minha vida antes desse assunto e depois desse assunto. Outras dizem assim: ainda bem que eu não estou ficando doida. Eu achava que eu era louca pelas coisas que eu sentia, pelas coisas que aconteciam comigo. Eu pensava que eu era doida. Hoje eu sei que eu não estou ficando doida. E que tem muita gente com essas mesmas características que eu não estou só nessa situação. Mas tem muita gente assim também. Então, provavelmente, você que está aí nos ouvindo nesse momento, talvez você tenha se identificado com as coisas que eu falei aqui. Entre em contato conosco depois, então, para que a gente possa conversar melhor. Inclusive, no blog sensibilidade.net, tem lá um teste de sensibilidade. Você pode entrar lá e fazer o teste e já saber se você tem, qual o nível da sua sensibilidade energética. Se é alta, se é média, se é baixa, se é baixíssima. Todos têm em algum nível, desde a baixíssima até a alta. Então, você pode entrar lá no blog, fazer o teste e já saber na hora qual o nível da sua sensibilidade energética. Então, acesse lá o blog. No meu canal também, no YouTube, Adilson Mota, tem uma série chamada Sensibilidade Energética. Acesse lá a playlist Sensibilidade Energética, que lá tem uma série de vídeos que eu e Tatiana Máximo fizemos sobre esse assunto. São vários vídeos pequenos, de 10 a 15 minutos cada um explicando um tópico diferente sobre esse assunto, de forma bem clara, bem simples, para que todos possam compreender. No blog, você pode também acessar o blog e lá você baixar a cartilha em PDF. Lá também tem a mesma cartilha, só que em áudio, que nós preparamos para as pessoas que são cegas ou para aquelas pessoas que não sabem ler. Então, elas podem ter acesso à cartilha através de áudio, para que elas também possam compreender o assunto, porque a alta acessibilidade energética, ela não tem, como é que eu posso dizer, não tem preferência por nível social, por sexo, por idade, por religião, enfim. Como eu disse, isso é 15% da população mundial. Então, são milhões de pessoas que possuem essa alta sensibilidade energética. São milhões de pessoas em todo o mundo. Poucas pessoas conhecem a respeito do assunto ou sabem como fazer para ter bem-estar, para poder conviver com a sensibilidade sem se deixarem afetar e sem perder a sua qualidade de vida. Então, nós vamos ficando por aqui. Se vocês tiverem comentários, perguntas, teremos o maior prazer em conversar com vocês. Renata, agora é com você.
Que maravilha, Adilson, que coisa boa, que trabalho belíssimo, lindo. Vamos aqui cumprimentar as pessoas aqui do nosso Instagram, depois do nosso canal do YouTube, que está bem movimentado. Boa noite, Conceição, Jacildes, Jorge, Lorena, Elka, Eliane, Carla Patrícia também está aqui. Seu Carlos Rocha deixou aqui uma mensagem. O nível de energias alcançado pelo Espírito não é uma graça divina, e sim uma conquista. Rosa Esperança, João, Faguinho também está aqui, Rosa Esperança, Aldenice, Iranema já falei, Liege, Mirta está aqui também, os nossos caravaneiros, Cacá já falei, nosso presidente Rene está aqui, Dani também está aqui, Kátia, Zefa, Isa Carla. Agora vamos ver aqui. Conceição, foi meu professor de passe, no curso de passe. Conceição aqui, meu querido colega do Tribunal de Justiça. Conceição aqui presente, falando, nossa caravaneira. Um abraço, né? Conceição. E tem muita gente aqui no nosso canal no YouTube. Vamos dar boa noite a Matheus Roberto, Raimundo Pinheiro também. Tem também Conrado, Verônica Oliveira também, Helena Ângela, vamos ver quem mais, Cristiane de Jesus. Boa noite a todos, é o nosso grande estudioso da sensibilidade energética, Cristiane de Jesus. Tem o George Santos, do Rio de Janeiro, Campo Grande, Rio de Janeiro. Boa noite, meus irmãos. Luzia Batista, também. Tereza Conceição. Boa noite, Adilson. Deus continue a iluminá-lo. Tereza Conceição. Vamos ver quem Obrigado, mais. Tereza, a todos nós. Marcele Ferreira, também. Campo Grande, Rio de Janeiro. Tem também aqui Sheila Vale de Moraes. Boa noite. Cristiane de Jesus deixou aqui uma mensagem. No primeiro turno, fui votar e passei o resto do dia fatigada. Dor de cabeça e uma vontade enorme de ficar trancada no quarto, sozinha. Olha aí, Adilson. Posso fazer um comentário aí, Renato? Sim, pode sim, por favor, fique à vontade. Algumas dessas pessoas que você citou o nome aí, são pessoas que têm alta sensibilidade energética e já são conhecidas nossas, já vem acompanhando aí o trabalho que a gente vem realizando, já são nossas conhecidas, e algumas aí são também do Instituto Espírita Paulo de Tarso, como Tereza Conceição, é lá do Paulo de Tarso, companheira nossa de trabalho. E com relação a esse comentário aí de Cristiane, isso é uma situação muito comum entre as pessoas que têm alta sensibilidade energética. Vai para um local que tem muita gente, como um local de votação, geralmente, ou que tem energias ali de todos os tipos, devido ao fluxo de pessoas naquele ambiente, ainda mais nesse momento de eleição que a gente está vivendo de forma muito polarizada, que a gente percebe muitos ódios, muitas atitudes extremistas, muitos pensamentos extremistas, e isso, logicamente, contamina energeticamente toda a nossa atmosfera do nosso país, e as pessoas com alta sensibilidade energética, elas conseguem captar essas energias coletivas e se sentem muito mal nessas épocas, época de eleição, por exemplo, se sentem muito mal. E quando vai votar, você tem que passar, vai pela rua, e tem todos aqueles movimentos de pessoas, e você chega no local de votação ali que é movimentado, tem muita gente às vezes ali dentro, ou muito fluxo de pessoas, cada um vai deixando sua marca energética ali dentro, e a pessoa com alta sensibilidade energética costuma absorver essas energias, e isso descompensa seu sistema fluídico, e faz com que ela se sinta muito fatigada, precisando realmente
repousar e descansar para refazer as energias. Verdade, que maravilha, né? Deixa eu colocar aqui para o pessoal do Instagram. Tem também Kátia Fernanda Oliveira, Wellington Mota, não, Wellingtonia Mota também está aqui. Também a nossa conhecida. Denise Santos também está aqui. De Airna, Rio de Janeiro. Boa noite a todos. Denise Santos. Elisa está aqui também. Boa noite. Elisa Scarparo. Sheila Vale de Moraes também está aqui conosco. Nossa, me identifiquei como você falou. Tô esquisita, Dilson. O Marcelo também Alves. Não é uma esquisitice, é apenas uma diferença. É um ser singular. Tem também aqui Marcelo Alves. Boa noite, mestre. Marcelo Ibele de Recife. Boa noite a vocês, meus amigos. Rosemary também Almeida está aqui. Aqui, Conrado também já falei. E pronto, então está bem movimentado aqui esse chat. Nossos presidentes também, Claudete Rene, que assim seja, gratidão, Rosa Esperança. Então, que tema maravilhoso, viu, Adilson? Que bom, né? É um tema muito importante realmente para a gente estar abordando, né? Eu tenho a minha cartilha, já li, já estou aqui com a minha cartilha, maravilhoso o assunto, viu? Eu também me identifiquei muito, em muitos aspectos, em muitas, né, questões aqui que você abordou. É necessário a gente abrir para falar sobre isso, né? E eu queria também falar alguns comentários, né, algumas dúvidas, né? Já que são pessoas assim, que é um assunto que muita gente desconhece, né, a sensibilidade energética, né, as pessoas não sabem lidar, né, com tudo que sentem, com as energias que estão à sua volta. Muitas dessas pessoas que têm alta sensibilidade energética, Adilson, também são confundidas como autistas? Olha só, o autismo, geralmente, ele é detectado logo cedo, né, na criança ainda muito pequena. Então, assim, geralmente, pelo menos eu não conheço nenhum caso em que houve essa confusão. Porque como o autismo ele é detectado desde cedo, então a criança já cresce com o diagnóstico de autismo. A criança que tem alta sensibilidade energética, geralmente ela não tem as características de uma criança autista. Porque a sensibilidade, ela não nasce já com toda a sua pujança. Ela vai se desenvolvendo ao longo da vida. A pessoa nasce com aquela condição, a pessoa até consegue perceber alguns aspectos dela na infância, mas ela vai se desenvolvendo mesmo na fase já da juventude para a fase adulta. É quando ela começa realmente a aparecer e a pessoa começa a sentir realmente os efeitos dela. Então, as pessoas com quem temos conversado, a grande maioria não tinha a menor ideia de que tinha essa autossensibilidade, a não ser depois que fizeram o teste e confirmaram que realmente tinha, e começaram a analisar alguns aspectos. Me referindo a mim mesmo, que eu também tenho a alta sensibilidade energética, eu percebo hoje que quando eu era criança, eu tinha alguns traços dessa sensibilidade. Eu adoecia com facilidade, eu desmaiava com facilidade. Às vezes eu estava sentado na mesa para refeição e sem querer para quê, simplesmente eu caía em cima da mesa e desmaiava. Ou então eu contraía a gripe, resfriado com muita facilidade. Então, sempre fui uma criança mais retraída, mas não tinha as características de uma criança autista. Não chegava, vamos dizer assim, a esse nível, né? Então, a criança com alta sensibilidade energética na maioria das vezes, uma criança completamente normal, com alguns traços dessa sensibilidade que já vão se demonstrando desde cedo, mas que vão realmente se mostrar já quando ele se torna mais para a fase adulta. Perfeito. Deixa eu colocar.
Deixa eu tirar aqui, modo tela cheia. E, Adilson, me fale mais um pouquinho, né, que você falou sobre a questão do déficit de atenção, TDAH. Eu Sim. achei interessante isso, né? Borderline também. Olha só, o que a gente percebeu na pesquisa e que eu não encontrei em literatura nenhuma, nem na internet. Na internet a gente vai encontrar muitos vídeos de diversas procedências, mas transmitindo informações de forma empírica. Então, a gente está pegando esse conhecimento e buscando ele através de uma pesquisa séria. Então, como eu disse, na primeira fase da pesquisa, foram mais de 1.200 pessoas que participaram da pesquisa, através de questionário, e que a gente depois ficamos vários meses só compilando dados para que a gente pudesse conhecer um pouco a respeito do assunto. E hoje a gente vem confirmando esses dados da pesquisa através dos diálogos que a gente vem tendo com dezenas de pessoas. E o que a gente veio descobrir na pesquisa, e que aí é que está, para mim, a grande relevância do tema, a grande importância do tema, é a predisposição que ela dá para o desenvolvimento de certas doenças. Então, pessoas, às vezes, têm dores articulares, dores musculares, justamente porque elas absorvem energias, essas energias dificultam a livre movimentação fluídica, acabam se acumulando em determinados pontos, gerando muitas vezes dores articulares, dores musculares. A pessoa vai para o médico, faz exames, não tem nada lá, mas é porque ela absorve energias, não é um processo de obsessão. Elas absorvem energias, comprometem o funcionamento do seu circuito fluídico e isso acaba se refletindo no corpo físico em forma de algum sintoma. Então, tem aquelas que podem desenvolver algo mais grave, como transtorno de ansiedade, transtornos de estresse, depressão, que pode ser mais leve, mas pode ser também uma depressão mais grave, mais profunda. Pode ser também borderline. Nós temos encontrado pessoas também, muitas, com fibromialgia, com TDAH também. Então, se essas pessoas elas precisam, além de tratar essa doença, os sintomas, né, do transtorno, da doença mental, precisa também aprender a lidar com a alta sensibilidade energética para que não continue alimentando os sintomas da doença, para que ela venha realmente adquirir uma cura. Perfeito. Que maravilha. Muito bom, viu? Um assunto maravilhoso. Por favor, Adilson, você vai voltar diversas vezes aqui para falar sobre esse assunto, viu? E também fale um pouquinho sobre o livro que você lançou aí, o Ânima, né? Por favor. Tá certo, vamos lá então. Então, só reforçando, pessoal, se você se identificou com o tema da alta sensibilidade energética, seja pelos sintomas, ou seja porque gostou do assunto, quer conhecer mais, entre em contato conosco, vamos bater um papo, conte sua história, mande um e-mail para a gente, adilsonmota1@gmail.com. Não esqueça do número 1, adilsonmota1@gmail.com. Ou mande uma mensagem do WhatsApp para nós também. Ou ainda, você pode entrar lá no blog sensibilidade.net, clica lá em contato e mandar sua mensagem de e-mail para nós, que nós vamos ter o maior prazer de ler e de conversar com você depois, tá bom? Mas vamos falar um pouquinho, então, sobre o nosso livro que a gente lançou neste mês de outubro, que é o livro Ânima, os fenômenos de emancipação. Ânima, em latim, significa alma. É um livro que tem como base o capítulo 8º da segunda parte do Livro dos Espíritos, onde Kardec vai falar, vai conversar com os espíritos sobre o tema da emancipação da alma. Então, esse livro aqui, ele vai falar sobre a alma e sobre os recursos que nós temos para podermos evidenciar a existência da alma, para podermos conhecer e estudar a alma. A psicologia, que a grosso modo é a ciência que estuda a alma, há muito tempo deixou o tema alma de lado porque lhe falta recursos ou instrumentos para estudar a alma. Como estudar a alma? Através de quê? Então, o espiritismo ele nos fornece a chave através dos fenômenos de emancipação, o sonambulismo magnético ou natural, a dupla vista, a catalepsia, a letargia, a telepatia, ou como Kardec chamou, a comunicação pelo pensamento, os fenômenos de morte aparente, os fenômenos de quase morte, o êxtase,
são fenômenos através dos quais a alma adquire uma certa liberdade, uma certa independência do corpo físico e demonstra, pelo menos, parcela das suas faculdades de espírito. Então, através da mediunidade, nós podemos estudar o espírito, que é o ser desencarnado. E através dos fenômenos de emancipação da alma, nós podemos estudar a alma, que é o ser encarnado. Então, Kardec mesmo ele chega a dizer que os fenômenos de emancipação são os fenômenos através dos quais nós podemos obter a prova da existência da alma. Então, esse livro aqui ele nos ajuda a entender melhor esses fenômenos e entender melhor o processo para que a gente possa encontrar a alma como um processo de autoconhecimento em direção a nós mesmos, para alcançarmos o nosso conhecimento de nossa alma e podermos aprender a aproveitar essas faculdades, aqueles que tenham, para poder auxiliar a nós mesmos, a si mesmos e ao próximo também. Então, quem quiser adquirir este livro, que seja daqui de Aracaju, pode se dirigir até o Instituto Espírita Paulo de Tarso e comprar na livraria do Paulo de Tarso, ou, se preferir, você pode comprar pela internet, pelo site do Clube de Autores, que é a nossa editora. Você entra lá no site Clube de Autores e lá você procura o livro pelo nome e compra e pode adquirir o seu livro, tá bom? Ou então manda uma mensagem para nós e nós mandamos o link para que você possa acessar de maneira mais fácil, tá bom? Mas é Clube de Autores. Ali você consegue adquirir o seu livro e estudar sobre esse assunto. Porque, na realidade, é um assunto que deixa uma lacuna no meio espírita. É um assunto muito importante, tanto é que Kardec dedicou um capítulo inteiro do Livro dos Espíritos, um capítulo relativamente longo de um Livro dos Espíritos. São mais de 50 questões que Kardec faz aos espíritos sobre esse assunto, fora os inúmeros artigos que tem sobre o assunto na Revista Espírita, escritos por Kardec. Então, era um assunto que Kardec deu bastante atenção, mas que há uma lacuna no meio espírita, porque não há obras sobre esse assunto. Há uma referência aqui ou ali a um livro que eu conheço de Hermínio Miranda, chamado Fenômenos Anímicos, e só. Não tem obras a respeito do assunto da emancipação da alma. Então, esta obra ela veio com este intuito de, quem sabe, preencher essa lacuna, ou ajudar a preencher essa lacuna, né? Ser mais uma obra que possa nos ajudar a compreender melhor sobre o tema da emancipação da alma, que tantas vezes é confundido com mediunidade, é confundido com obsessão, e muitas vezes o que a pessoa tem nada mais é do que uma faculdade de desdobramento, ou uma faculdade de letargia, ou uma faculdade de sonambulismo, mas que, por falta de entendimento do assunto, por falta de literatura que ajude as pessoas a entender o assunto, acaba sendo confundido com médium, é levado para uma reunião mediúnica, onde nunca aparece um espírito para se comunicar, ou então, pior, é confundido com uma pessoa obsediada, porque ela sente algumas coisas que são referentes a uma faculdade anímica, uma faculdade de emancipação da alma, que está ali em germe, querendo eclodir, mas que, por falta de compreensão, acaba sendo confundida com mediunidade ou com obsessão e acaba sofrendo uma orientação errônea para o uso dessa faculdade. É isso, Renata, que nós tínhamos para dizer. Você quer que a gente fale mais? Mas se tiver mais perguntas aí, estamos aqui. Perfeita, Adilson. Vamos falar, sim, Conrado, que teve aqui, na verdade é Ana Paula, que é do Paulo de Tarso, tá? Ela deixou aqui. Assim, conhecemos também, Ana Paula. Sim. Ivanise Gomes, também de Jesus, está aqui. Marcelo Alves. Marcelo Alves. Pronto, deixou aqui um comentário. Um caso interessante. Comentário aqui de Marcelo. Vamos ver se tem mais alguém aqui no nosso Instagram. Yuri, Bosco também. Rosa Esperança, dando parabéns pela noite de aprendizagem. Nossos presidentes também agradecendo, Claudete e Rene. Que maravilha, viu? Agradeço, Renata, pela oportunidade, agradeço pelo convite. Estamos à disposição quando precisar. Só dou uma sugestão, convide também a Tatiana Máximo. Se você quiser para falar desse assunto, ela está junto conosco nessa pesquisa. Ou pode ser os dois, ou pode ser somente ela também, como você achar melhor.
Que maravilha! E aproveite também, né, para convidar as pessoas para conhecerem aí o Paulo de Tarso, fale aí das atividades, né? Paulo de Tarso, que é referência no magnetismo no estado de Sergipe. Fale aí um pouquinho. O Instituto Espírita Paulo de Tarso ele foi fundado em 2005. Ele tem 17 anos de vida, de existência, aliás. Fica situado na rua Senador Hollenberg. Agora me deu um branco, esqueci o número. Senador Hollenberg, ali no bairro São José. Nós temos lá reuniões públicas doutrinárias, para quem quiser assistir, nas quintas-feiras e no domingo à noite, às 19h30. Temos também a reunião de desobsessão nas quartas-feiras à noite. Tem também reunião de desenvolvimento mediúnico às sextas-feiras. Tem o curso de magnetismo presencial no sábado à tarde. Tem um curso de magnetismo online que é aberto para participantes do Brasil inteiro, também no sábado à tarde. Tem os tratamentos através do magnetismo na segunda-feira à noite, para adultos. Na quinta e no domingo, após a palestra doutrinária também. E nas sextas-feiras à tarde, para o público infantil, né? Tratamento magnético para o público infantil. Tem também o projeto Pão e Luz, que é o projeto social do Paulo de Tarso, que fica no Guajará, em Nossa Senhora do Socorro, na comunidade do Guajará, em Nossa Senhora do Socorro, comunidade bastante carente. Tem um prédio lá já em construção, mas ainda não completado, mas que realiza atividades de evangelização com toda a comunidade, dá assistência a quase 200 famílias, através de cestas básicas, de kits para gestantes, também dado ajuda para a compra de medicamentos, para a realização de exames, porque é uma comunidade muito carente, lá eles têm carência de tudo, carência de atendimento médico hospitalar, carência para a realização de exames, enfim, é uma comunidade bastante carente e que recebe também orientações evangélicas, orientações outras a respeito de cidadania, a respeito de prevenção de doenças, são diversos temas, diversos palestrantes são levados para lá também, para que possa, assim, orientar a comunidade, além dos temas evangélicos que são desenvolvidos. Enfim, são diversas atividades e ações que são realizadas lá com a comunidade. E no Paulo de Tarso também as atividades rotineiras de estudo, de palestras doutrinárias, de cursos, de tratamentos, de reuniões mediúnicas que são realizadas no Paulo de Tarso. Além de uma reunião mensal de sonambulismo, onde participam pessoas que conseguem realizar o fenômeno de emancipação da alma, o sonambulismo magnético. Então, há uma reunião especialmente para estas pessoas que têm o sonambulismo ou alguma outra faculdade de emancipação, porque compreendemos, como Jesus disse, que não devemos enterrar os talentos. Então, se alguém tem uma faculdade dessa, precisa estudar a respeito e aproveitar a faculdade para o trabalho do bem. Não deve ser enterrado o talento. Então, a pessoa que consegue realizar o fenômeno da letargia ou da catalepsia pode ser direcionado, orientado e desenvolvendo um trabalho com ela, de modo que ela possa usar a sua faculdade para o trabalho do bem. Não apenas a mediunidade. A mediunidade é uma outra faculdade que também deve ser aproveitada para o trabalho do bem. Mas as faculdades anímicas também devem ter a sua oportunidade, devem ter também a sua chance para ser desenvolvida e utilizada de forma útil para auxílio aos nossos semelhantes. Perfeito. Perfeito, Adilson. Que maravilha, viu? Vamos ver aqui também. Leide chegou aqui também no nosso Instagram. Tem Marcos também. Bosco, já falei. Tereza Conceição, falando aqui. O Paulo de Tarso fica na Senador Hollenberg 911. É isso mesmo. Na hora me deu um branco. Endereço do Instituto Espírita Paulo de Tarso. Pronto, que maravilha. Gratidão, viu, Adilson? Mais uma vez, por favor, volte sempre. A casa é de vocês. Vou chamar, assim, a Tatiana, vou chamar vocês
várias vezes, tá? Então, lembrando, não esqueçam a cartilha aí, sensibilidade energética, né? Tem outro endereço também, né, que vocês podem pedir a sua cartilha de forma gratuita, né? sensibilidadeenergética@gmail.com, viu? Então, vejam lá essa cartilha, muito boa, muito interessante, né? Assunto realmente maravilhoso. Gratidão, viu, Adilson? E antes da gente ir para o final, lembrando também da nossa campanha, tá? De cestas básicas, a gente retomou esse trabalho aí. Vou lembrar vocês o que está faltando para as nossas cestas básicas, tá? Os itens: feijão, café, macarrão, farinha, óleo, sardinha, biscoito, leite em pó, sal e açúcar. O kit de higiene pessoal: absorvente, sabonete, pasta de dente, escova de dente, desodorante, gilete e o kit de limpeza: sabão em pó, sabão em barra, tá? Então, a meta é a gente entregar no mês de dezembro, mês de aniversário do JECA, 100 cestas básicas. Se a gente conseguir ultrapassar, melhor ainda, né? Então, quem tem fome, não pensa além da comida, franvina. Então, nos ajude para que a gente possa ajudar famílias em vulnerabilidade social. Nos siga no nosso Instagram, @Caravaneiros do Amanhã, se inscreva no nosso canal no YouTube, Jeca TV Caravaneiros do Amanhã, se inscreva, deixe seu like, comente, compartilhe, nos ajude para que a gente possa levar a mensagem do Cristo para o mundo, tá? Então, a gente precisa de você. E lembrando, o JECA tem as presenciais toda segunda, às 19h30, tá? Nós estamos aguardando as suas doações. O JECA fica localizado na Rua Juarez de Oliveira Leal, número 372, Orlando Dantas, Aracaju, Sergipe. E todas as terças, as nossas doutrinárias virtuais, às 19h30, aqui, diretamente do nosso Instagram e do nosso canal no YouTube. George Santos, também no YouTube, falando gratidão. Denise Santos, gratidão. Que maravilha, tá? Então, Adilson, por favor, faça a nossa prece de encerramento. Vamos lá, então. Vamos agradecer a Deus pela oportunidade recebida. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que tivemos esta noite, esta conversa fraterna a respeito de um tema importante para as nossas vidas. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de viver, pelo dom de viver e pelo dom de amar, pela capacidade, Senhor, de amarmos uns aos outros, que o Senhor plantou dentro de cada um de nós, que vivem como semente, precisando do nosso esforço, que nós reguemos com a nossa boa vontade, de modo que essa semente possa germinar, crescer e abranger toda a terra, levando paz, levando esclarecimento para todos aqueles que necessitam, para toda a humanidade. Abençoa, Senhor, neste momento delicado, todo o nosso país, para que a paz se estenda em todas as mentes, em todos os corações, para que haja união, compreensão, a fraternidade, o amor, estendendo, Senhor, para todo o nosso planeta Terra, os países que ainda vivem em guerras, em conflitos armados, para aqueles que estão com fome, com sede, com frio, aqueles que vivem no abandono, Senhor, sem um teto, sem um lar, sem uma família, aqueles que estão desempregados, que estão enfermos, aqueles que estão atribulados, Senhor, aqueles que não só aqueles que sofrem os efeitos da guerra, mas aqueles que geram as guerras também. Não apenas aqueles que sofrem os efeitos da violência, mas cuida também, Senhor, daqueles que geram as violências. Cuida de toda a humanidade, daqueles que se transviaram no caminho do mal, no caminho do desvio moral. Abençoa-nos a todos. Ilumina todos os espíritos encarnados e desencarnados, todo o nosso planeta. Que o amor, que a paz se desenvolva cada vez mais. Que o Senhor nos dê a força, a coragem, a fé e a esperança para seguirmos sempre adiante. Amando, trabalhando, aprendendo e perdoando. Oferecendo a Ti, Senhor, a cada dia, nosso pequenino óbolo de amor e de trabalho.
Dá-nos a força, dá-nos o ânimo e a alegria para seguirmos em frente, mesmo que devagarinho, mas sempre trabalhando, sempre seguindo, para podermos crescer cada vez mais e, quem sabe, ao desencarnar, estejamos numa condição um pouco melhor do que quando aqui chegamos. Que o Senhor nos abençoe e guarde a todos, nos envolva de muito amor, muita luz e de muita paz, hoje e sempre. Que assim seja.